carinhos! Olá, ninhos! Tudo bom? Olha, a primeira vez que vocês estão vendo a Prof. Tainá sem máscara. Olha como eu sou, linda, fofinha, gordinha, bochechudinha, narizinho pequeno. Gente, ela é terrível, gente. Ela tá demais. Hoje Não tem nem como confundir. eu tô ligada no quer 220. sempre, né? Ela é muito... Eu não sei o que ela anda tomando ultimamente, né? Acho que ela tá tomando alguma coisa diferente no café da manhã. É muita alegria, é muita felicidade. É um prazer imenso ser professora de vocês e estar com vocês todas as tardes. Muito feliz mesmo. Mas não vamos conversar muito não, né? A gente perde tempo. Vamos para as nossas Porque habilidades. eu falo demais. Conhecer a função e uso de artigo, substantivo, adjetivos, numerais, pronomes e advérbios. Utilizar o conhecimento relativo, a descrição de pessoas, profissões, relações familiares, gostos e preferências. Na aula de hoje nós vamos outra aula que divide em duas partes. Los pronombres, que são os pronomes. Nós vamos ver los pronombres personales, los pronombres demonstrativos, um pouquinho mais de vocabulário, que é o vocabulário referente ao corpo humano, e vamos fazer uma viagenzinha para Honduras. Que é lá na América Central. Isso! Então, simbora, galera! Simbora. Vamos lá, gente. Quem são os pronombres? Los pronombres. Na verdade, eles têm ali uma particularidade com a língua portuguesa, como nós já dissemos em outras aulas, que por serem co-irmãs as nossas línguas, tanto língua portuguesa quanto língua espanhola, que derivam lá do latim, eles têm muitas particularidades, muita coisa em comum. Então, o pronome, ele possui inúmeras funções, certo? Ele tem, qual é a principal função de um pronome? Seja na língua portuguesa, seja na língua espanhola, a sua principal função é acompanhar ou substituir o substantivo. Então, ele pode acompanhar e ele pode substituir. O substantivo que é o nome. Por isso que ele é pronome. Nome, justamente, porque ele acompanha ou substitui. Ele acompanha, tornando-se um pronome adjetivo, e ele substitui, tornando-se um pronome substantivo. Esse mesmo pronome, no caso dos pronomes pessoais, ele tem dois papéis. Ele é pronome sujeito e ele é pronome objeto. Então, bora lá para o nosso slide, então. É, verdade. Vamos lá. Slides. Que ele explica ainda mais um pouquinho, né? Como eu falei para vocês. Ele vai ali ter a sua origem do latim, pronomen, sendo em lugar de, e nomen, nome. Então, como a Ilha falou, no lugar do nome, que é o substantivo. Por isso, sua função gramatical e sintática é de substituir o nome ou o substantivo. Ou acompanhá-lo, não é? Sempre o pronome vem antes, ele antecede o substantivo. Ele deverá sempre admitir o mesmo gênero e número desse porque se substantivo. trata de uma classe de palavras variável. Ele vai sempre concordar, Isso. ali na hora da concordância nominal, sempre vai concordar com o nome, que é o substantivo. Em gênero e número, no caso. Por exemplo, su coche, seu carro. É bonito. Existem diversas classes de pronomes, pronomes pessoais, demonstrativos, possessivos, indefinidos, reflexivos, relativos, interrogativos e exclamativos. Mas hoje nós vamos trabalhar os personales e os demonstrativos, certo? Vamos lá. Os pronomes pessoais que são usados quando queremos falar. Vocês podem, na verdade, pensar da seguinte forma. Os pronomes pessoais, eles têm uma relação direta com as pessoas do discurso. Quem são elas? É a cara da Ilha falar isso. Quem são as pessoas do discurso? Quem fala, com quem se fala, de quem se fala. Por isso que eu disse para vocês que os pronomes, eles têm aquela função de sujeito e objeto. Sujeito quando eles são os pronomes pessoais do caso reto e quando eles são os pronomes pessoais do caso oblíquo, eles são objeto, ou também conhecido como
complementos verbais. Fiquem tranquilos que a professora Tainá vai já falar dos complementos verbais, porque ela gosta muito, muito, muito deles. Tá Então, bom? vamos lá para o nosso slide de volta. Eles se dividem, como a Ilha falou, em reto e em oblíquo. Os pronomes do caso reto, ele tem a função de sujeito, como a Ilha acabou de falar. Podem simplesmente substituir aquele numa oração subordinada. São tônicos porque possuem seu próprio acento de intensidade, sem depender de outras classes de palavras. Então, ele já tem ali a sua intensidade tônica e ele, por isso, se chama caso reto. E quais são? Pode falar. Desculpa. E eles são chamados de função, eles têm essa função de sujeito porque somente os pronomes do caso reto é que exercem o papel de praticar a ação ou de receber a ação através do verbo. Porque lá, quando a gente for estudar os verbos, vocês vão perceber que a gente não fala de pessoas do discurso, mas de pessoas verbais. E em português, quais são os pronomes? Os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. E você não é pronome pessoal do caso reto, mas é pronome de tratamento. Porém, contudo, todavia, entretanto, você vai ver agora a diferença no espanhol. Vamos lá para o nosso slide. Yo, que é o eu. Tu. Olha a diferença. Em espanhol tem la tilde, que é o acento, e em português o tu não tem la tilde. Porque nós vamos ter lá nos pronomes possessivos, não é? E aí esse acento vai ser o quê? O acento de diferencial. Que vai acontecer a mesma coisa aqui no el. Que é para diferenciar do artigo el. Ou, no caso, e ele, que é ele. Ella e usted. Então, no singular, yo, tu, ele, ella, usted. Eu, tu, ele, ela, usted. E esse usted. Que seria o senhor ou senhora, ou numa tradução ali mais básica, o você. E esse usted, galera, ele é utilizado para as frases formais. Viu que a gente viu lá nas apresentações, na aula 5, as apresentações formais e informais, e eu bati nessa tecla com vocês que os formais sempre vai estar ali na terceira pessoa do singular ou do plural com o usted. E eles respeitam essa regra na língua espanhola. Por quê? Na língua portuguesa, a gente tem ali a dificuldade. Vamos utilizar como dificuldade. Nós usamos o pronome de segunda pessoa. Se o você fosse considerado um pronome reto, ele seria de segunda pessoa. Mas nós utilizamos o você em segunda com o verbo na terceira pessoa. Na língua espanhola isso já não existe. Eles usam o usted como terceira pessoa, conjugando o verbo em terceira pessoa. Olha que legal, que acaba que não te dá duplicidade no teu contexto. Não te dá dúvidas também. Então vamos voltar agora para ver os plurais no nosso slide. Os plurais são nosotros e nosotras. Olha que interessante. Que em português é o nós. Tanto para o masculino quanto para o feminino. Não vai ter essa diferenciação em português, mas em espanhol tem. Nosotros, nosotras. Vosotros e vosotras. O vós. É a mesma coisa. Em português não tem feminino e masculino, mas em espanhol tem. Vosotros, vosotras. E o plural, ellos, ellas, ustedes. Ou como vocês preferirem, ellos, ellas, ustedes. E lembrem-se que o acento vem somente no singular, já no plural não tem um acento lá em ellos. Isso, vai ser só o el acentuado. Os pronomes pessoais do caso reto se substitui o nome, porém também pode aparecer como um sujeito da frase ou da oração. Exemplos: yo estoy muy cansada. Então ali ele está substituindo o nome e ele é o sujeito da oração. Na língua portuguesa, nós chamamos isso de pronome substantivo. Por quê? Porque ele substituiu o nome. Eu estou muito cansada. Então, quando eu utilizo o pronome desta forma, o pronome do caso reto, ele tem o papel de pronome substantivo.
E a mesma coisa acontece na frase posterior. Ustedes son buenas personas. Vocês, os senhores, né? Acho que aí cabe mais um Vocês. ou vocês. São boas pessoas. Pablo foi de vacaciones à Itália. Ele se quedou 15 dias allá. Olha a diferença nessa frase. Ele vai substituir o sujeito da oração que já foi mencionado anteriormente. Justamente como na língua portuguesa. Se ficasse ali só, ele se quedou 15 dias allá, você só ia entender se tivesse um contexto anterior ali na frase, né? Pré-definido, né? Isso. E agora nós vamos para o caso oblíquo. Que são aqueles pronomes que têm a função de complemento verbal ou objeto. Como que nós podemos falar de um complemento verbal ou de um objeto? Os pronomes oblíquo, eles são objeto porque eles completam o sentido do verbo. Eles não completam o sentido do nome, mas em si do verbo. Na língua portuguesa, nós vamos ter lá verbo transitivo direto e indireto e o verbo bitransitivo. Todos esses verbos pedem um complemento. Objeto direto, objeto indireto. Na língua espanhola não é diferente. Depois nós vamos ver essa regra para não confundir o cabeção de ninguém agora. Mas, o que acontece? O pronome oblíquo tem essa particularidade. Qual é? Ele funciona como complemento. Ele é o complemento do verbo. Então, ele não vai iniciar oração. Olha que interessante. Ele só vai completar o sentido do verbo. Vamos lá? Vamos para o slide. Quais são esses pronomes oblíquos, do caso oblíquo? E é do caso oblíquo, do caso oblíquo, né? E aí, lembrando que eles são átonos, porque eles necessitam do verbo para formar essa unidade acentual. Então, ele vai, diferente do outro que é tônico, que ele, por si só, já tem a sua acentuação, o seu lugar na frase. Eles não, eles necessitam do verbo. E tem uma pronúncia forte. A esses verbos nós chamamos de pronominais, ou ainda chamamos de pronomes reflexivos. Então, a gente vai ver ainda mais para frente os verbos reflexivos e os pronomes reflexivos, como a gente usa ele, que ele é utilizado mais para falar de ações do nosso cotidiano e de ações que recaem sobre o próprio sujeito, mas eu não vou mais me aprofundar sobre isso, que a gente vai ver em outra aula. E quais são esses pronomes pessoais? Me, que é o mim, te, que é o ti, lo, o lá, que é o a. mas só que esse lo, ele é neutro. Isso. Que a gente já viu do neutro e a gente vai ver de novo. Uhum. E aí o lo neutro. Justamente, que é o ou, a mesma. Le ou se. Que seria o lhe da língua portuguesa. E o se também. E o se também, que é igual. No plural, nós temos o nos. Que no português também temos o nos. No os. Que é o as pra gente. Os, as, os. Los. Para o plural ali do que é o lá. lhe, repete ali no plural também. Não tem o plural do neutro, lo. Porque ele não tem na língua portuguesa, na verdade, não é? E neutro é neutro, ele não vai ter o singular e nem plural, ele é ele. Ele vai vigorar para as duas frequências, né? As duas flexões. Isso. E o les e o se. Que é o lhes. Em espanhol, gente, vai existir ali diversos verbos pronominais. Na língua portuguesa, também, que são os verbos pessoais, que nós chamamos, né? E em português é um detalhe, sim, bem importante, mas também a gente vai trabalhar mais para frente. Em português, eles são separados pelo hífen. Pelo hífen aqui, ó, acostar-se. Esse se, ele é separado por um hífen. Em espanhol, nós não utilizamos hífen nunca. Ele vai vir juntinho com o verbo. Tá? Tornando-se uma única palavra. Uhum. E já tem aí uma briga entre os estudiosos da gramática para acabar com o hífen e se tornar como na língua espanhola. Ficaria bem melhor, eu acho. Eu acho que fica mais bonito. Na língua espanhola, na língua francesa, não se usa o hífen. Somente na língua portuguesa. Porque, como já dissemos aqui, nossa língua é arcaica. Ela evoluiu na fala, mas não evoluiu na escrita. Na escrita. Simbora de volta. Pro slide. Vamos lá. Vamos aos exemplos.
Todos os dias me despierto a las 8. Olha o que acontece. Na língua portuguesa, gente, nós temos que tomar muito cuidado com a tradução, né? Porque eu vou ter o uso da ênclise, da próclise e da mesóclise. Me dá até medo dessas palavras. Que é a colocação pronominal. Antes, depois ou no meio do verbo. Vocês devem ter estudado ali no 8º ano na língua portuguesa, no mais tardar no 9º, falando dessa colocação pronominal. Então, quando for fazer a tradução, já que na língua espanhola eles usam diferente da gente, prestem muito atenção, porque, por exemplo, aí, todos os dias me despierto, todos os dias me levanto, seria... Me acordo, me levanto, dependendo do contexto, não vai estar correto na língua portuguesa, porque diante de verbos você utiliza uma próclise e não uma ênclise, que é o pronome após o verbo e não antes do verbo. Me dá até medo de acordar um dia de madrugada e ter uma próclise, mesóclise e ênclise lá no meu quarto, no escuro. Outro exemplo, mis padres se acuestan muy tarde. Meus pais se deitam muito tarde, ou deitam-se muito tarde. Na língua portuguesa, utilizaria o deita-se e não o se deita. No nosso cotidiano, ali no nosso coloquial, que é do dia a dia, a gente acaba falando, eu me acordo, eu me deito. Eu se levanto. Eu se levanto. Eita, aí é pior, hein? Mas acontece, né? Mas só que cultamente a escrita correta não seria essa, nem a pronúncia. Justamente. E nós temos lá os pronomes demonstrativos, que servem para quê? Para demonstrar e são usados acompanhados do nome, ou eles também são usados para substituir o nome. Como se trata de um pronome demonstrativo, ele serve de duas formas e ele tem a mesma regra da língua portuguesa. Serve para recuperar algo que já foi dito anteriormente, preservando, é claro, a coerência do texto, certo? Sempre é importante a gente tomar cuidado que com os demonstrativos a gente precisa saber realmente do contexto, tá bom? Justamente. Para poder identificar e saber qual demonstrativo que eu vou utilizar naquele momento. Mas a dica, ela vai dizer que eu falo muito isso, mas é verdade, são as pessoas do discurso. De novo. Se você quiser saber qual demonstrativo utilizar, é só saber as pessoas do discurso. Primeira pessoa, quem fala. Segunda pessoa, com quem se fala. E a terceira pessoa, de quem se fala. Então, você vai utilizar este ou este em português, que é a mesma regra igualzinha da língua portuguesa, não muda em nada. E agora, se você não aprendeu essa regra em português, eu tenho certeza que você vai aprender em espanhol e vai utilizar ela no português, porque é a mesma regrinha. É igualzinho, não muda nada, não tem nenhuma diferença. Então, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do discurso. Anota aí nas suas anotações no seu caderno para você lembrar que os pronomes demonstrativos, fazem essa relação direta com as pessoas do discurso. Quem está perto, que sou eu, o locutor, com quem está perto, esse, né, que é o interlocutor. Que a gente vai ver cada especificação já também. E daquele, exemplos. Não é? Que é a mensagem. E sabe o que é bem interessante? Que as pessoas acabam errando, na verdade, muito na hora da escrita. Os não falantes, os não nativos, eles acabam acentuando o este, esse, aquele. Não tem. E não existe acentuação. Eles não são acentuados de acordo com a RAE, que é a Real Academia Espanhola. Nem no espanhol, nem no português. No português já nem tanto as pessoas têm essa dúvida. Mas quando a gente vai escrever em espanhol, eu não sei por que as pessoas ficam com dúvida. Será que eu vou acentuar ou será que eu não vou acentuar? Talvez seja por conta do verbo estar, que leva ao acento, não é? É. Yeah. Mas simbora lá. Então, agora, especificamente vendo todos eles. No singular, nós temos como masculino este, esse e aquele. No feminino, esta, essa e aquella. E no neutro, eso, esto, aquele. No plural, estos, esos, aquellos para o masculino, estas, essas e aquellas para o feminino.
E aí, como a gente já sabe, neutro, ele é neutro justamente porque ele não vai variar de gênero e nem número. E então, tem na não língua existe... portuguesa também. Isso, esse neutro aqui, o neutro do demonstrativo, ele tem na língua portuguesa, que é isso, isto e aquilo. Vamos ver agora cada um deles. Este, esta, esto, estos e estas. É com o T. Com o T, nós vamos usar quando? Refere-se a pessoas ou objetos próximos do falante. Então, quando eu estou me referindo a coisas, objetos, pessoas, ou seja lá qualquer coisa que está perto de quem está falando, Primeira pessoa. Isso, eu vou usar este, esta, esto, estos ou estas. Com o T. Com o T, não esqueçam disso. Com o T é perto de quem fala. E aí a gente tem na nossa frase, estos gatitos son míos. Ela tem alguns. Só um agora. Nenhum mais, amiga. Ah, tá. Só cachorro. Esses gatinhos são meus. Estes aqui que estão pertinho de mim. Olha quem está falando. É a minha bonequinha. Então, os gatinhos estão pertinho dela. Então, estos gatitos son míos. Próximo de quem fala. Olha aí, primeira pessoa do discurso. Com o S lá, sem o T, que é o esse, essa, eso, essos e essas, não confundam, que em espanhol não existe SS, mas em português seria esse, essa, isso, com 2 S's, tá? Em espanhol não admite SS, é só um S apenas. E sem, nesse caso, com o S sem o T, ele vai referir-se a pessoas, objetos próximos do ouvinte. Com quem se fala agora? Oh, com quem se fala. Segunda pessoa do discurso, professora Tainá. Isso mesmo. Então, a minha bonequinha aqui vai perguntar: de quem são esses peritos? Os cachorrinhos estão longe dela. Então, ela perguntou da nossa Ana, de quem são esses cachorrinhos? Porque eles estavam perto de quem? Da Ana. Com quem se fala? É só lembrar, gente, não tem segredo. A mesma regra da língua portuguesa, é igualzinho, não muda em nada. Só o S, que no espanhol é um e no português são 2. Só. E o terceiro caso, aquele, aquella, aquello, aquellos ou aquellas. Ou ainda, como vocês preferirem, aquele, aquella, aquello, aquellos e aquellas. Olha a cara da minha bonequinha. Refere-se a pessoas ou objetos distantes, tanto do falante quanto do ouvinte, que seria a... De quem se fala, a mensagem que é a terceira pessoa do discurso. E ela vai perguntar, que é aquilo? O que é aquilo? Então pode ser que ela viu alguém se machucando, alguém fazendo alguma coisa... sei lá, estranha, ou mesmo assistindo uma TV e viu alguma coisa na TV que está bem longe dela, e ela vai e fala, o que é aquilo? Né? Então, é algo que está ali distante, tanto do falante quanto do ouvinte. Muito bem. Veamos mais exemplos. Vamos lá. Esta foto se quedou perfeita. Olha, esta foto. Olha como está perto deles. Eles tiraram a foto e acabou que falou que esta foto se quedou perfeita. Próximo de quem fala, não é? E longe de quem ouve. Yo ya he leído ese libro. Próximo de quem, com quem se fala, na verdade. Então, pode ser que estavam conversando ali e eu estava conversando e a Ila estava com um livro na mão e eu falei assim, eu já li esse livro. Justamente. Yo ya he leído este libro. Estamos ali, vamos dizer que na fila da casa lotérica. Justamente. E a gente viu uma menina lá que pegou uma raspadinha e ganhou R$5 na raspadinha. Eita. E aí eu converso com a Ila, que está mais ou menos perto de mim, e falo, olha, aquela niña tiene suerte. A Olha, mensagem. aquela menina tem sorte, ela está longe de mim e dela,
E a gente viu ali, nem conhece também tanto ela e vai falar da menina. De quem se fala? Mais exemplos ainda, para ficar bem fixo na cabecinha de vocês. Maria já estava dormida. Esta não era uma atitude normal. Lembrando do que foi dito, que a gente usa os pronomes demonstrativos também para retomar algo que já foi dito anteriormente. Mas, para que isso aconteça, a gente tem que prestar atenção ali na estrutura da oração, que no caso é um período composto, porque possui dois verbos. Um verbo na primeira e um verbo na segunda oração. Esta está se referindo ao fato de Maria estar dormindo. Cedo, né, no caso. Cedo. De quem é este lápis? Ou seja, já houve uma conversa anteriormente e aí eu vou indico com quem estou falando de quem é. Aquele lápis que está ali longe de mim. Isso mesmo. Aquele aninha é de minha classe. Novamente, distante tanto do locutor quanto do interlocutor, exatamente a mensagem de quem se fala. Às vezes você pode estar ali num grupo conversando na frente da sua casa e do outro lado da rua passou uma menina. E aí você fala, aquele aninha é de minha classe, aquela menina da minha sala. Isso mesmo. Ojo, atenção! Em espanhol, o demonstrativo não admite contração com preposição, como ocorre no português. No português, nós temos a contração nessa, nisto, naquele e desta. Em espanhol, não acontece essa contração, tá bom? Não esqueçam. Sempre vai ser en essa, en esto, para nisso, en aquel, para naquele, e desta, para desta. Tantos quando você for ali fazer a tradução do português para o espanhol, quanto do espanhol para o português, que você precisar fazer essa diferenciação, não esqueçam que não vai usar nessa, nem nisto, nem naquele e nem desta. Ele vai ser separado. En essa, en esto, en aquel, ou desta. Outro detalhe, em espanhol, todas as vezes que uma palavra terminar em consoante e a próxima for uma vogal, na pronúncia vai se juntar. Então vai parecer que é tudo juntinho igual no português, mas não é, tá? En essa e não en essa. Vai ficar en essa, en esto, en esto, en aquele, en aquele. E de esta, aí sim a gente vai dar a pausinha de esta, certo? Vamos agora para as partes do corpo humano. Vamos ali para o nosso vocabulário de hoje. Começando com a cabeça. Olha o Z ele vai ali quase que encostando na língua e o sonzinho do nosso C cedilha, no nosso SS. Cabeça. Pode dizer até aquela regra de ortografia, que são as palavras que em português são escritas com C cedilha e em espanhol são escritas com Z. Com la Z, cabeça. Pelo. Cabelo. O cabelo é pelo. Não vai falar, eu estou com mi cabelo. Não é cabelo, gente. É pelo, tá? Cabelo. Cabelo não existe. Cabelo é pelo. La frente. A testa. Eita que o Ezinho foi ali para baixo, no lugar errado. Los ojos. Os olhos. La oreja. A orelha. La mejilla. A bochecha. Ai, que nome mais bonitinho para bochecha. Eu também acho. Mas se você não soubesse, você ia precisar, se eu não estivesse te dizendo agora, e agora a partir de hoje vocês já sabem, vocês iam precisar ali do nosso dicionário, né? Porque não vai... Não tem uma relação direta com a língua portuguesa. É uma diferente da cabeça, do pelo, que a gente pode já colocar, a frente, que é a frente, a testa, ojos e oreja. Mejilla, ou mejilha, como preferirem, é a bochecha. Los dedos. Que é igual ao português, dedos. Só mudar a pronúncia. Los dedos. Mano. Que é a mão. Também é fácil de a gente identificar. Fazer o contexto.
Las cejas. São as sobrancelhas. Olha a outra aí que também a gente ia precisar ali de uma ajudinha do nosso dicionário. Las cejas, que são as sobrancelhas. La nariz. Olha o falso cognato, que é o nariz. O nariz em português. La nariz em espanhol. La boca. Que é a boca. Ó, igual, só a pronúncia mesmo que vai ter uma... vai ficar mais forte no O e sempre vai ser bo. La boca. Som fechado. El brazo. Que é o antebraço ou O braço mesmo. o braço mesmo, né? Braço. E el cuello. Não. Olha esse falso cognato. Literalmente um falso cognato, né? Coelho, gente, não é coelho, viu? Coelho é o pescoço. E também em espanhol não é pescoço, pelo amor do meu santo Severino. Não é pescoço, é coelho. E aqui na parte de cima, a gente terminando, nós temos também el codo. Que é o cotovelo. Ó, outro também estranho, né? Codo, é o cotovelo. Hablar por los codos. Tainá é perfeita nisso. Ai, gente, tadinha de mim. Vamos lá para a parte inferior. El muslo. Que é a coxa. Não é músculo, viu? E não é coxa. É muslo, é a nossa coxa. La rodilla. Que não é uma rodinha, não. É só o joelho. Eu acredito que é porque quando a gente toca assim no joelho, tem uma rodinha, né? A rótula. A rótula do joelho. É verdade. Tem sentido, tem sentido. Rótula. Então, por causa da rótula, vem a rodinha, que é a rodilla. Então, não é joelho, e sim rodilla. El pie. Que é o pé. E la pierna. Que é a canela da gente. É a nossa perna. E agora, vocês já estão preparados? Malas na mão. Entenderam todos os nossos vocabulários, todas as nossas dicas de hoje? Eu sei que às vezes, quando a gente fala muito da gramática, a aula fica um pouquinho cansativa, um pouquinho chata, mas vocês são geniais. É verdade. Vocês são tops. Então, não tem problema, eu tenho certeza que vocês conseguem acompanhar tudo bem legalzinho, bem direitinho. Porque eles acabam fazendo a relação com a língua portuguesa que se torna mais fácil, eu creio. E aí acaba assim, eu não aprendi isso em português direito, ou eu não tô lembrando. Não, mas agora eu lembro. Olha, quando a professora de português falar, eu já vou saber, porque espanhol também falou. Olha só, Vai ficar 2 bom. em 1, hein? 2 em 1. Se tiver aula aí com a Pura e com a Márcia, já vai ficar tudo certo, tudo ajustado. Tops. Então, simbora para nossa viagem e roda a vinheta com o nosso aviãozinho. E aí, aterrissamos em Honduras. Olha aí, gente. O que tem a Honduras? Vocês já ouviram falar deles? Vamos para a nossa curiosidade sobre Honduras um pouquinho? Vamos lá. O que eles têm lá? Vocês sabiam que a Honduras é o maior exportador, diga-se de passagem, de bananas para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. E a economia deles não é só das bananas também. Sim. Assim como a Colômbia, eles também sobrevivem do café, só não é o melhor café do mundo, mas sobrevivem do café e do camarão. Sabiam disso? Olha que interessante que eles exportam café, eles vivem lá, a sua produção é muito agrícola, não é? Então eles têm lá várias ramificações aí da questão agrícola e eles exportam camarão, café, mas são os maiores produtores do mundo de bananas. Porque eles já vivem ali perto do litoral, perto do mar, então eles já sobrevivem e trabalham, vivem a sua economia baseada lá na terra mesmo, né? Sem contar que eles têm um monte assim, ó, de vulcões.
Mas sabe qual é a parte legal? Tá tudo inativo. Que bueno! Ninguém tá funcionando. Não tem nenhum vulcão ativo no momento em Honduras. Mas é um país pequeno, infelizmente. É o terceiro país mais pobre da América Central, perdendo ali somente para Guatemala e para o Haiti, infelizmente. Mas é um país rico em diversidade cultural. Então, vocês podem também fazer aí uma pesquisa e nos mandar coisas, né? Situações, exemplos de coisas que vocês viram de em Honduras. Mais legal também. E eles, assim como muitos países latinos, também têm descendências lá dos maias e dos incas. Então, essa descendência ficou na cultura, ficou na língua, e eles dispõem de outras línguas também ali indígenas no seu cotidiano, no seu dia a dia. O espanhol é a língua oficial, não é? Reconhecida por todo o mundo, mas dentro do próprio país eles falam cerca de mais 15 línguas diferentes, que são as línguas indígenas dos maias. Isso. E aí, infelizmente, eles são ali um dos mais pobres, mas não deixa de ser lindo, maravilhoso e pode ainda evoluir mais ainda, né? Então vamos lá? Vamos para as expressões. Conhecendo as expressões de Honduras. Chenga. Ponta, guimba de cigarro, ali aquela pontinha que fica do cigarro, não é? É a que o povo mal educado joga na rua, né? É verdade. Ah, que triste. Ou, se não joga na rua, ainda faz algo pior para nossa Amazônia. Joga na beira da estrada, que pega fogo e aí acaba com muita coisa. É triste. Chamba. Trabalho ou emprego. A gente diferencia aqui no português também, não é? E a gente pode ali sempre observar que essas expressões dos países que a gente trabalha, principalmente esses países que têm as influências indígenas, essas expressões são bem mais assim voltadas para o indígena mesmo, viu, galera? Chempa. Polícia. Perdão, é chepa. Que é a polícia. Alerro. Amigo íntimo, parceiro, é o parça. Ele parceiro. A ariata. Estar bêbado, embriagado, mas você também pode estar embriagado de amor, segundo os poetas. Isso, ariato. Guacatela. É uma expressão que indica eca, nojo. De alguma coisa. Ai, que guacatela. Eca, que nojo. Bem assim mesmo. Dá-me um pico. Um beijo. Ai, que bonitinho, que fofinho. Eu tenho uma jarana. E algumas dívidas, não é? Pode ser. Ou endividar-se. Oi, eu estou muito chodia. Ixi, acho que isso é uma particularidade dos adolescentes. Não que os alunos da mediação tenham. Preguiça. Vocês estão aí ativos, sentados na frente do computador, na frente do notebook, na frente do tablet ou do celular, mas estão ali, não estão deitados assistindo a nossa aula. Nunca, jamais. Chodia. Não são chodias. Isso é muito yuca. Difícil, complicado. Querida, comida não me caiu bem, eu quero cutear. Vomitar, eca. E aí, para os pais, tios, tias, avós, aqueles lá, só os mais velhos, maiores de 18 anos, dá-me uma bruta. Que é uma cerveja. Isso mesmo, meus amores. Nós temos aqui as nossas referências bibliográficas. Se vocês tiverem mais dúvidas, vão lá, pesquisem, vejam mais coisas. Vocês vão amar viajar um pouquinho mais para Honduras. Certinho, tá bom? Meninos. Foi um prazer. Daqui a pouco a gente se encontra lá na nossa revisão e na nossa atividade. Tchau, tchau, galera. E até a próxima. Beijos.